Você sabe a diferença entre as entradas e as bandeiras? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que nem todas as informações que eu vou falar aqui tu sabe, eu tenho certeza disso. Mas antes, você sabe, né? Produção, faz aquela coisa, né, produção? Roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Riciopo com mais um videozinho aqui no YouTube pra vocês. Um vídeo top demais hoje, hein? Top demais! Mas antes de qualquer coisa, ó, se inscreve aqui nesse canal porque é muito importante para você ajudar a gente a crescer cada vez mais. Além disso, ativa o sininho também, né? Não vai te custar nada, você vai ficar ali, ó, ciente das coisas que estão acontecendo. Sempre que entrar um videozinho novo, ó, play, tu já vai, ó, ai, tô sabendo, vídeo novo. E outra coisa, curte esse vídeo aqui também porque não vai te custar nada, é totalmente gratuito. Além disso, se você não tá no nosso canal do Telegram, ó, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá no canal e também se inscreve nas nossas redes sociais, que tá tudo aqui na descrição do vídeo bonitinho pra você. Se você quiser tirar print desse quadro que eu montei maravilhoso, te mostrando as diferenças entre as entradas e as bandeiras, eu vou me abaixar aqui rapidinho. Mas antes, antes, você já sabe, né? Produção. Ó, produção, tá me ouvindo? Produção, solta aquele gingado de segunda-feira, aquele baile de segunda-feira. Vem, isso. Can we just talk about where we're going before we get lost? Let me your thoughts and get what we want without knowing. Never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Galera, falando aí sobre entradas versus bandeiras, né? É muito importante que você saiba essa diferença que é muito recorrente, aí aparece muito nas provas e nesse vídeo eu vou esmiuçar tudo com vocês. Primeiro vamos falar sobre as entradas, então você precisa saber que existe uma diferença clássica entre os dois, porque as entradas elas são expedições oficiais. Professor, o que o senhor quer dizer com isso, expedições oficiais? O que eu quero dizer é que essas expedições oficiais, elas são expedições incentivadas pelo governo, pelo Estado, beleza? Ou seja, é o Estado que financia as entradas. O próprio Estado português colocava dinheiro investindo nas entradas, que basicamente tem início ali no governo de Tomé de Sousa, que é o primeiro governador geral do governo geral a partir de 1549. Só que as entradas, elas tinham qual objetivo, basicamente? Qual era o objetivo das entradas? As entradas tinham um objetivo simples. Elas buscariam por riquezas no interior do Brasil. Eu preciso lembrar para você que um dos fatores, né, que vai motivar o governo geral a ser criado é o fato dos espanhóis terem achado ouro numa região próxima ao Brasil, né? Próxima ao Brasil, na América Espanhola, aqui na América do Sul. Então isso motivou os portugueses acreditando que eles poderiam também encontrar ouro, metais preciosos no território colonial português na América Portuguesa. E vão financiar ali o governo geral com as entradas que se iniciam no governo de Tomé de Sousa para buscar por riquezas e também fazer o reconhecimento da região, desbravar, abrir caminhos ali que ainda não tinham sido abertos. Beleza? Então essas vão ser as entradas. Buscar por riquezas, reconhecer a região e são financiadas pelo governo, portanto são expedições oficiais. Agora, qual é a grande diferença dela para as bandeiras? As bandeiras, elas são iniciativas particulares. Elas são financiadas por proprietários de terra. A grande maioria das bandeiras, elas saem da região de São Paulo, né? Por isso são os bandeirantes paulistas. A grande maioria sai dessa região. Então elas são uma iniciativa particular, elas não são financiadas pelo Estado, elas não são reconhecidas pelo Estado. Geralmente, os bandeirantes, eles andavam em grupo e o líder desse grupo, ele era chamado de armador. Beleza? Armador. E aí os bandeirantes, eles faziam muitas coisas, como, por exemplo, aprisionar indígenas, né? Essa era uma das coisas que os bandeirantes vão fazer. Mas, além disso, os bandeirantes também vão buscar por metais preciosos. Os bandeirantes também vão reprimir quilombos, né? Que são aqueles focos de resistência de escravos africanos, né, que buscavam ali sua liberdade a todo e qualquer custo. Mas antes de falar sobre eles, eu quero que você analise uma imagem, essa imagem que está aqui na tela para você.
Se você perceber nessa imagem, eu tenho ali os bandeirantes, né? São bandeirantes, no meio aí eu tenho indígenas e eu tenho bandeirantes na parte de trás também, né? Bandeirantes na frente, bandeirantes atrás. Você pode ver que eles estão num aspecto de estarem aprisionados, acorrentados, portanto estão presos. Portanto, esses bandeirantes aí são bandeirantes de apresamento, né? São os apresadores, são aqueles que vão aprisionar indígenas, vão para o interior do Brasil para aprisionar indígenas. Só que um detalhe muito importante que você pode reparar nessa imagem. Os bandeirantes, eles estão descalços, certo? Eles não estão usando nada nos pés. E os indígenas, eles também estão descalços. E isso acontece por quê? Porque a grande maioria dos bandeirantes eram formados ou por indígenas, ou por mamelucos, né? Que basicamente são o quê? Os mamelucos são aquele resultado ali da junção entre indígenas e portugueses, né? É o que você vai chamar na América Espanhola de mestiços. É aquela junção ali de portugueses com indígenas. E aí, a grande maioria dos bandeirantes não eram portugueses, a grande maioria eram indígenas, a grande maioria falava o tupi, né? A grande maioria não utilizava a língua portuguesa. E esses bandeirantes, que eram na sua grande maioria indígenas, portanto andavam descalços, ou mamelucos, que também tinham grande influência dos indígenas e também andavam descalços, esses bandeirantes são os que vão aprisionar outros indígenas. Geralmente esses bandeirantes vão buscar aprisionar indígenas que estão nos aldeamentos jesuítas. Então a gente vai ter um grande conflito entre bandeirantes, né, que vão buscar indígenas e jesuítas muitas das vezes. A gente tem 3 tipos de bandeirantismos que são importantes, e aí eu dou o bizuzinho, a dica do Paz, né? Só você lembrar do Paz, que é, por exemplo, o prospector. O bandeirantismo prospector é aquele bandeirante que busca por ouro, né? É o bandeirantismo de prospecção, é o bandeirante que busca por ouro, que vai para o interior do Brasil para buscar por ouro. Dentro desse bandeirantismo de prospecção, nós temos 2 principais líderes. O Fernão Dias, que sai ali da região de São Paulo em 1674 para ir para o interior do Brasil buscar por ouro, não encontra nada de tão valioso, né? Vai para a região ali do centro do Brasil, que hoje você conhece como Minas Gerais. E a gente também tem o Antônio Rodrigo de Arzão, que vai sair ali, vai descobrir ouro em 1693. Aí o Antônio, ele vai ser o grande responsável por essa virada de chave, né, pelo início do ciclo do ouro ali no final do século XVII e início do século XVIII. Então, bandeirantismo de prospecção são aqueles que vão buscar por metais preciosos no território colonial e, obviamente, vão abrir caminhos, muitas das vezes, desrespeitando o próprio Tratado de Tordesilhas, que até vai perder força com o início da União Ibérica em 1580. Beleza? Então, esses caras vão buscar por metais preciosos e, obviamente, vão ser os bandeirantes que mais enriquecem, né, tanto a colônia como Portugal, porque são os bandeirantes que encontram metais preciosos, principalmente a partir de 1693, gerando a famigerada corrida pelo ouro, em que a gente tem um grande fluxo migratório de pessoas para aquela região das minas para explorar por ouro após a descoberta. A gente também tem o bandeirantismo, o apresador, que pode ser também chamado de bandeirantismo da caça ao índio e pode ser chamado de bandeirantismo de preação, tá? Que é o bandeirante que vai para o interior do Brasil buscar ali basicamente por indígenas para serem aprisionados e, obviamente, para tornar esses indígenas escravos. O bandeirantismo de apreação, ele ganha força principalmente em uma época específica, que é quando ocorrem as invasões holandesas. Por quê? Porque quando as invasões holandesas ocorrem, os holandeses, eles basicamente vão controlar as regiões da África que levavam escravos para a América Portuguesa, para a colônia da América. Então, como os holandeses controlam, muitas das vezes os portugueses que estavam no território não conseguem mais escravos porque esses escravos estavam vindo e indo para a região que os holandeses comandavam. Portanto, os portugueses ficavam muitas das vezes sem escravos africanos e aí, nesse período das invasões holandesas, nós temos aí uma intensificação desse bandeirantismo apresador ou de preação ou da caça ao índio, que vai buscar por indígenas que estavam geralmente em aldeias jesuíticas. Por quê? Porque esses caras, eles já estavam passando por um processo de civilização, já eram chamados de mais educados, né, como a gente pode dizer na visão do português, eram aqueles mais tranquilos e, portanto, eles também eram grandes pastores, né, eles eram grandes
produtores agrícolas. Eles tinham uma habilidade com a produção agrícola muito grande porque eles já faziam isso nas aldeias jesuíticas. E o mais louco é que os jesuítas, eles vão enviar uma carta para a coroa espanhola e vão conseguir o apoio da coroa espanhola para responder às ações dos bandeirantes de maneira bélica. Eles respondem à ação dos bandeirantes de maneira bélica, né? Com armas, armando os indígenas que estavam nas suas aldeias para responder de maneira bélica e confrontar os bandeirantes que iam nas suas aldeias tentar aprisionar esses indígenas, beleza? Nós temos ali dois que são grandes nomes ali de líderes de bandeirantes de preação, o Manuel Preto e o Raposo Tavares, que são aí duas grandes lideranças do bandeirantismo de apreação, que, como eu falei, ganha força principalmente durante esse período. E a gente também tem o bandeirantismo de preação sendo utilizado para a Guerra Justa, que era aquela guerra contra indígenas, contra tribos hostis, principalmente ao processo de catequização. Beleza, minha galera? Tranquilo? Além disso, tá comigo aqui? Tá comigo nesse vídeo? Ó, não deixa de se inscrever no canal não, hein? Não deixa de curtir esse vídeo também não. Já vai dando teu like que eu tô largando conteúdo firme aqui pra você. Conteúdo firme! A gente também tem o sertanismo de contrato, que a gente tem um grande nome de Domingos Jorge Velho. O sertanismo de contrato eram bandeirantes contratados para ir para o sertão, ou seja, para ir para o interior do território. Esse sertanismo de contrato eram pessoas que vão ser financiadas por grandes latifundiários, basicamente para reprimir ali, né, focos de indígenas, e aí a gente tem, né, focos de indígenas resistentes, né, OX e tudo mais, e aí é muito válido ressaltar que esse bandeirantismo, esse sertanismo de contrato, que é um tipo de bandeirantismo, ele vai ter como grande referência o Domingos Jorge Velho, esse aqui na sua imagem, que vai reprimir o Quilombo de Palmares e vai ser o responsável por matar Zumbi de Palmares, beleza? Então isso é importante você saber. Esse Domingos, esse movimento ali do sertanismo de contrato, ele vai ganhar força principalmente após a expulsão dos holandeses, em que ocorre um enfraquecimento do bandeirantismo de prospecção, e a gente vai ter também de apresamento, e a gente vai ter também nesse sertanismo de contrato uma grande repressão a movimentos de quilombos que vão ganhar força durante as invasões holandesas. Presta atenção aqui, a gente vai ter também no século XVII, principalmente século XVIII, com o desenvolvimento da economia mineradora, as bandeiras chamadas de monções, que são bandeiras fluviais. Por quê? Porque as regiões em que se explorava o ouro eram regiões muito para o interior. E aí o que fazia? Era difícil de trazer o ouro, essas coisas, para o litoral. Como é que a gente vai fazer? Eles aí passa a existir nesse momento as bandeiras de monções, que são bandeiras que saíam da região ali mineradora com seus barcos, né, com as suas canoas, muitas das vezes abastecida de ouro, e levavam esse ouro para o litoral. Então vão ser bandeiras fluviais e comerciais que vão fazer o transporte de ouro da região do interior para o litoral. E obviamente também não transportam só ouro, mas principalmente o ouro para aquela região. Uma coisa que é válido ressaltar é que a imagem dos bandeirantes, ela se transformou num grande símbolo, né? A gente tem, por exemplo, a Band, a gente tem, por exemplo, né, a Avenida dos Bandeirantes, tanto, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Por quê? Os bandeirantes, eles se transformaram em um grande símbolo, principalmente no final do século XIX e principalmente no século XX, em que muitos historiadores, muitos pensadores vão exaltar a imagem dos bandeirantes, principalmente para exaltar a região de São Paulo. É válido você entender que essa ressignificação da imagem dos bandeirantes que acontece, ela é uma ressignificação com objetivo político, porque os paulistas estavam querendo se inserir cada vez mais no cenário político brasileiro. E para isso, eles exaltam uma imagem de algo que está lá no período colonial para mostrar uma simples coisa, que os paulistas estavam e são os grandes responsáveis pela formação do território
território brasileiro desde o período colonial, ou seja, desde as raízes do Brasil. Por exemplo, você pode perceber esse mapa aqui, que você vai ver as incursões dos bandeirantes ao longo de todo o território colonial durante o período colonial. Então os paulistas, eles surgem com essa proposta de exaltar os bandeirantes como um símbolo nacional e um símbolo regional para exaltar a força de São Paulo mediante todo o território nacional. Você vai ver que, por exemplo, tem vários monumentos, como esse aqui, né, monumento de bandeirantes, e você pode perceber que sempre os bandeirantes, eles estão nos monumentos de bota, com chapéu. Você repara isso na imagem? Você repara isso nesses monumentos? Só que aí isso se contradiz um pouco com o que eu falei no começo do vídeo, né? Que eu falei que os bandeirantes, na grande maioria das vezes, estavam descalços. Isso se contradiz por quê? Porque ocorre um processo de ressignificação da imagem dos bandeirantes, quando comparados aos bandeirantes na sua origem. Na sua origem, os bandeirantes, na maioria das vezes, eles andavam de fato descalços, porque eram, na maioria das vezes, indígenas ou mamelucos. Nesse caso aí da imagem, você pode ver que a gente vai ter sempre bandeirante de bota. Mas por quê? Eu não sei se você sabe, ocorre uma comparação, uma alusão, uma analogia da imagem dos bandeirantes aos três mosqueteiros. Então eles são ressignificados para se parecer com figuras europeias, quando na verdade esses bandeirantes não tinham nada a ver com figuras europeias, eram muito mais parecidos com figuras nativas do que qualquer outra coisa. Beleza, minha galera? Então, ó, se você gostou desse vídeo com muito conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar ligado toda vez que entrar um vídeo novo para você e curte esse vídeo que não vai te custar nada. Tamo junto, ó. Vou embrasando aqui, ó. Vou embrasando, vamos pra cima. Excelente semana pra você, ó.